Hoje nós vamos conversar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que foi vivenciado no último dia 20 de novembro. Vamos conversar um pouquinho sobre por que essa data, por que é tão importante a gente vivenciar a consciência negra na escola e no componente educação física e como é que a gente pode fazer isso, beleza? Então, vamos lá! Primeiramente, o Dia da Consciência Negra, ele é comemorado, ele é vivenciado em função da data da morte do Zumbi do Palmares, que foi um símbolo, um cara que lutou contra a escravidão e pelos direitos civis dos negros aqui no Brasil, na época em que a escravidão ainda estava instaurada aqui no Brasil. Por falar nisso, o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. Então isso historicamente mostra o quanto que é importante a gente conversar, discutir e falar sobre a questão dos negros, né, na nossa sociedade e infelizmente sobre o racismo estrutural que ainda existe. É preciso que a gente discuta na escola e não diferente, a gente precisa fazer isso também no componente educação física. A gente precisa fazer uma reflexão, uma discussão, uma análise e uma compreensão da história dos negros na nossa sociedade. E uma forma da gente utilizar isso é através, por exemplo, dos esportes. A gente conversar com os nossos alunos e demonstrar o quanto que os negros mostraram a sua força através dos esportes. Afinal, no esporte, assim como em qualquer outro fenômeno da sociedade, o que importa não é a cor da pele. O que deve importar é a força de vontade, a determinação, a dedicação, o talento que você tem, que você imprime ao fazer seja o que for. E nos esportes não é diferente. Então, como é que a gente pode trabalhar a questão da consciência negra, da discriminação e do preconceito contra os negros, né? Fazer esse link e lutar, combater contra esse preconceito e contra essa discriminação nas nossas aulas de educação física. Por que não falar para os nossos alunos, contar a história do Jesse Owens, né? Aquele atleta americano negro que em 1936 calou a Alemanha de Hitler ao ganhar 4 medalhas de ouro no atletismo. E por que não falar do Pelé, o nosso Pelé, o maior jogador de futebol da história, um negrinho que com 17 anos de idade, lá em 1958, acabou com a Copa do Mundo, trouxe a Copa do Mundo para o Brasil e mostrou para a Europa o nosso país e a força dos negros brasileiros. Como não falar para os nossos alunos, contar a história dos Jogos Olímpicos de 1968 na cidade do México, quando os Estados Unidos viviam uma segregação racial absurda e 2 atletas negros, o Tom Smith e o John Carlos, foram lá no pódio e fizeram o punho cerrado em alusão ao movimento Black Power, ao movimento dos Panteras Negras, que lutavam pelos direitos e contra a segregação dos negros lá nos Estados Unidos. Como não falar, citar o que Nelson Mandela fez na África do Sul e que particularmente em 1995, quando a África do Sul sediou a Copa do Mundo de Rugby e Nelson Mandela conseguiu unir um país que vivia de um apartheid, que vivia uma segregação, ele conseguiu através do esporte unir negros e brancos. E como não citar os diversos atletas em suas modalidades que fizeram história e mostraram ao mundo a força dos negros e se tornaram melhores nas suas modalidades. Como não falar do Michael Jordan no basquete, como não falar do Tiger Woods no golfe e Usain Bolt no atletismo, o cara mais rápido do mundo. Falar em velocidade, Lewis Hamilton, né? Aí grande vencedor no automobilismo. A gente tem também as mulheres como Serena e Venus Williams, as irmãs que no tênis elas detonam, elas são as melhores.
Como não falar das nossas brasileiras, Daiane dos Santos, que fez história na ginástica, e sem esquecer a Rebeca Andrade, que agora, na Olimpíada de 2020, também fez história. E a Simone Biles também, que é negra. Enfim, a gente tem vários exemplos aí e histórias que são histórias marcantes, que são histórias fascinantes e motivadoras para os nossos alunos. Por que não utilizar esses atletas negros e os seus feitos para discutir sobre a consciência negra com os nossos alunos nas nossas aulas? Então é isso, galera. Vamos aproveitar isso aí, vamos aproveitar esse período, mas ter essa consciência das lutas dos direitos, não só dos negros, mas das minorias, de todo mundo. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.